Em uma bela manhã, em um campo com uma casa ao fundo acompanhada de um lago, uma pequena garotinha chamada Mariane vê uma carroça chegando com seus pais e fica feliz da vida. A mãe, com o bebê no colo, comenta que a filha deve ter se sentido sozinha, mas a pequena diz que não, porque Rose estava com ela. Enquanto isso, um homem e uma criança observam a casa de longe. A mãe apresenta para Mariane seu novo irmãozinho, Xion, que estica os braços para abraçar a irmã e ganha um beijo dela. O beijo pega o bebê de surpresa, e ele fica com os olhos brilhando. 3 anos depois, Mariane apostava corrida com Xion e ganhava mais uma vez. Ela diz que o moleque é lento, mas ele retruca que ela é rápida demais. Mariane concorda, afinal é a mais velha. Nesse meio tempo, o pai das crianças abre o portão e agora Xion vai atrás, enquanto reflete que sua irmã tem energia demais. O pai comenta que Mariane está animada como sempre, e ela conta que, assim como a cor do seu cabelo, ela é tão brilhante quanto o sol. Depois, o pai ressalta que Xion parece tão responsável como sempre, mas o garotinho acha que sua irmã é mais responsável do que ele, o que ela concorda mais uma vez, argumentando que é a mais velha. De toda forma, a garota pensa sozinha que seu irmão é realmente responsável, porque está sempre ajudando a mãe e não molha mais a cama. Além disso, às vezes ele fica com uma expressão preocupada no rosto, como se fosse um adulto. Mais tarde, ela vê o garoto fazendo alguns gestos e repetindo expressões como bola de fogo ou rajada de vento. Por isso, resolve perguntar o que ele está fazendo. Ele fica sem graça e diz que não é nada, mas ela sabe que ele gosta de brincar de faz de conta de vez em quando e acha isso engraçado. Quando a noite chega e a família está jantando reunida, Xion questiona se monstros existem. O pai conta que sim, e que eles são perigosos e atacam humanos, e é por isso que as crianças não podem sair da propriedade. Xion também quer saber se fadas e espíritos da natureza existem, e embora nunca tenha ouvido falar de espíritos da natureza, o pai confirma que há fadas por aí. Como elas são muito raras, é muito difícil encontrar uma, mas alguns comerciantes viraram especialistas em conseguir elas. Por último, o garoto se empolga para perguntar se a magia existe, uma energia misteriosa que pode fazer a luz e o fogo, mas o homem diz que não. O garotinho considera que o pai simplesmente não saiba que realmente existe, mas o adulto, embora reconheça que existem coisas que ele desconhece, explica que teve uma boa educação e deve estar certo. Agora ele quer saber onde o filho ouviu sobre todas essas coisas. Porém, Mariane interrompe o diálogo para perguntar se o irmão está bem, porque ele parece pálido. Depois que o garotinho diz que está bem, a irmã reflete que ele nunca mais tocou no assunto da magia, essa palavra que ninguém jamais ouviu falar antes. 3 anos depois, Mariane treina com um pedaço de pau até cansar. Então, senta ao lado de Xion, que estava com um livro na mão. Ele pergunta por que a garota treina tanto, e ela reafirma que é porque é a irmã mais velha e precisa estar preparada se alguma coisa acontecer, como uma invasão de monstros ou algo assim. Mariane descobriu que é boa nesse tipo de coisa e sabe da sua responsabilidade de proteger o irmão mais novo. Portanto, não sendo muito inteligente, ela se sente útil nas atividades mais físicas, porque é o que ela pode fazer. No fim de tarde, Mariane ainda treinava na beira do lago. Rose não sabe como a garota não cansa depois de fazer isso o dia todo, até porque ela mesma está cansada depois de ajudar seu avô. Rose menciona que Xion passou o dia estudando, como sempre, e que os dois irmãos são um contraste um do outro. Essa frase lembra Mariane que Xion nunca mais tocou naquele assunto, mas tem certeza que sabe o motivo dele estudar tanto. De repente, um brilho toma conta da água à frente das garotas, que olham assustadas para aquilo. Na manhã seguinte, os dois irmãos caminhavam juntos e Xion lembra que a mãe disse para eles não irem tão longe. Porém, Mariane garante que não tem monstros por perto e puxa o garoto pela mão até chegar no lago com ele. Uma vez lá, Xion acha que a mãe vai ficar brava com eles, e Mariane até acha que vai, mas que isso vai valer a pena. Afinal de contas, assim que ela diz isso, esferas brilhantes emergem de dentro da água e promovem um belíssimo espetáculo no final da tarde. A garota explica que essas bolas de luz sempre aparecem no pôr do sol, mas não sabe por quê. Depois que descobriu isso, Mariane trouxe os pais,
mas por algum motivo eles não conseguiam enxergar essas esferas. Agora, pelo que parece, Xion consegue. Ele acha que talvez os adultos não sejam capazes, mas a irmã explica que algumas crianças também não conseguiram. Ela conta que, pelo que parece, algumas pessoas veem isso de forma diferente. Enquanto as esferas piscavam para Marianne, algumas crianças viam luzes de verdade. No fundo, esse mistério parece magia, segundo ela, assim como Xion tinha dito naquele dia sobre como a magia é capaz de criar luz. Xion fica surpreso pela irmã se lembrar disso, e ela reconhece que sua memória não é boa, mas como o assunto era sobre o irmão, é claro que ela lembrou. Além disso, foi depois que seu irmão começou a ficar muito triste. Então, após ver e ouvir essas coisas, o garotinho finalmente se sente melhor. No dia seguinte, os irmãos devoram o almoço num piscar de olhos e deixam os pais de queixo caído. Feito isso, eles correm direto para o lago, para onde levaram baldes de madeira e varas de pescar. Xion fica exausto por conta do exercício, e sua irmã avisa que ele está sem resistência nenhuma por nunca se exercitar, o que ele não pode negar. Enfim, como ainda falta muito para o pôr do sol, Xion quer investigar o lago. Primeiro, ele quer saber de onde vêm as bolas de luz, porque pode ser que venham de algo vivo dentro do lago. A ideia é encher os 3 baldes com água, depois colocar pedras em um, plantas aquáticas em outro e peixes no último. Algum tempo depois, eles tinham feito exatamente como o plano previa, menos pegar os peixes. Enquanto Maria pesca, Xion sorri e diz estar muito feliz por ter sua irmã ao seu lado para bancar a irmãzona mais velha. Marianne explica que sempre estará ao lado do caçula e que isso era algo que ele queria fazer, portanto é natural que ela ajude. Além disso, se algo como a magia realmente existe, ela não quer perder isso porque a vida seria bem mais emocionante se isso for real. Sobre isso, Xion promete que se a magia existir, Mary será a primeira pessoa para quem ele vai contar. Nesse meio tempo, a vara de Maria faz alguma coisa. Então, ela puxa uma truta Eren do lago e coloca dentro do último balde como planejado. Xion pergunta se a truta é um peixe comum e a irmã conta que sim, porque podem ser encontradas em qualquer lugar. Ao escutar isso, o garoto fica menos esperançoso de acontecer algo extraordinário. Nessa hora, Rose chega e pergunta à amiga se o garoto é o irmão mais novo dela. Marianne confirma e pede para o rapaz dar um oi, já que nunca tinha visto aquela garota antes. Após ele se pronunciar, Rose se apresenta como uma flor solitária desabrochando nessa vila desolada. Sem curtir muito esse papo, Maria adianta para o irmão que essa garota é só uma plebeia comum e está só fazendo pose. Rose fica brava e comenta que isso foi desnecessário. Logo pergunta o que o povo está aprontando por ali. Maria conta que eles estão pescando, mas o que a amiga não entende é por que eles pescariam nesse lago em particular. Para cortar o mistério, Marianne conta que o irmão dela já sabe o que está rolando. Então, Rose ressalta que essas bolas de luz são realmente muito interessantes. Mary pergunta se a amiga também veio ver as esferas e ela confessa que vem ver esse fenômeno de vez em quando. Animado com o assunto, Xion questiona se a garotinha sabe alguma coisa sobre as bolas de luz, tipo o que cria elas ou o que são. No entanto, Rose não sabe de nada, ela só gosta de olhar para elas e nada mais que isso. Com o passar das horas, o sol se põe e o fenômeno acontece mais uma vez. Xion e Maria olham os 3 baldes, mas nenhum deles está brilhando. O garoto pergunta se tem mais alguma coisa vivendo no lago para eles tentarem outra vez. Maria até acha que tem várias outras coisas, mas Rose acredita que seria bem difícil coletar todas, até porque nem dá para saber quantas coisas tem. Assim, Xion decide entrar no lago. Preocupada com o irmão, Mari também começa a tirar a roupa de cima. Envergonhado, Xion pergunta o que ela está fazendo e ela explica que seu vestido vai molhar se ela não tirar. Sendo assim, os irmãos desbravam o lago e vão até o centro do espetáculo. Xion coloca a mão em uma das esferas e diz que é quente e faz cócegas, mas que a sensação é agradável. Para não ficar para trás, Maria faz o mesmo. Xion mete a cara dentro d'água e, como é turva demais, não dava para ver o fundo. Mas uma coisa ele entendeu, as bolas de luz vêm de algo que vive debaixo d'água, talvez até mesmo de um peixe, porque o local de onde vem a luz está se movendo.
Embora o garoto não saiba exatamente qual criatura está fazendo isso, como não dava para ver muito mais, os irmãos saem do lago. Xion agradece a ajuda, mas Mari diz que eles são uma família e devem se apoiar sempre, ou seja, não precisa agradecer por qualquer coisinha. Entretanto, Xion sentiu vontade de deixar claro que se sente grato, porque ainda que tudo o que ela tenha dito seja verdade, isso não quer dizer que ele deva esconder o que sente. Em meio a isso, Rose mostra uma truta Eren fêmea que pescou. Segundo Marianne, as fêmeas vivem mais no fundo e são mais difíceis de pegar do que os machos. Mas como é época de desova, elas vêm para as águas rasas. De repente, as bolas de luz começam a sair do balde com o casal de trutas e todos ficam de boca aberta com isso. Xion passa a acreditar que esse fenômeno é a ação de acasalamento da truta Eren. Como Maria não entendeu o que é isso, Rose conta que é quando alguém pede para casar com outra pessoa. Logo, Maria acha que não precisa pedir nada a seu irmão, mas que uma hora ela vai ter que girar ovos. Sem graça, Xion grita que Marianne não vai girar ovos e que irmãos não podem se casar. Porém, a garota entende isso como se o irmão não amasse ela. No dia seguinte, Maria conta que sua mãe ficou brava porque disse que ia se casar com Xion, só que a mãe disse a mesma coisa que o garoto falou. Por conta disso, a criança se sente culpada por achar que disse algo muito ruim, mas ela ressalta que só queria ficar junto do irmão. Xion explica que eles não precisam se casar para isso, só que a garotinha acha que desse jeito seria bem mais especial, porque se eles não se casarem vão ter que casar com outras pessoas e nunca mais ficarão juntos. Como sua irmã começou a chorar depois de dizer isso, Xion acaba dizendo que vai se casar com ela. Maria pergunta se isso não vai ser um problema para o pai deles. Então, o garoto diz que se for uma questão de herdeiro, eles podem simplesmente adotar alguém. A garota responde que isso não parece fácil. Porém, Xion jura que está falando sério, mesmo que ainda seja uma criança. Afinal, também quer ficar junto da irmã. Se ela quiser, ele pode até fazer um juramento. Segundo Marianne, essa é uma responsabilidade mais pesada do que dizer que vão casar, mas o garoto não acha que isso seja pesado para ele, porque Maria é muito importante em sua vida. Dito isso, Xion abraça a irmã e garante que vai ficar tudo bem, porque sempre estará ao lado dela. Quando Maria chora e abraça o irmão de volta, uma luz brilha em volta de Xion, e ele acredita que se trata de energia mágica, porque essa luz se parece com as bolas de luz do cortejo das trutas. Quem sabe depois de tanto observar aquele fenômeno, aquilo ficou gravado no seu corpo. Afinal de contas, dizer que não vai se casar com mais ninguém é a maior confissão de amor. Assustada, Mary sai correndo para o quarto, enquanto Xion percebe que descobriu a energia mágica em um mundo onde a magia não existia. Por essa razão, ele promete criar essa arte nesse universo onde reencarnou. Pessoal, vou estar trazendo novos animes por aqui, esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Quem quiser doar, qualquer pix é bem-vindo. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes como Solo Leveling que não posso deixar visível para todos. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like. Isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. De repente, somos levados até o Japão moderno, onde um homem espera os últimos 10 segundos para bater meia-noite no seu celular. Quando isso acontece, ele comemora intensamente a chegada dos seus 30 anos. O motivo da comemoração é que, segundo ele, homens que permanecem virgens até os 30 anos ganham a habilidade de usar magia e agora ele pode comprovar isso pessoalmente. Ao erguer sua mão e tentar conjurar uma bola de fogo, evidentemente nada acontece e o sujeito fica parado com cara de paspalho até tentar lançar um feitiço de relâmpago, também sem sucesso. Sem desistir, agora ele tenta uma rajada de vento. Porém, nada acontece. Na sequência, é a vez de uma tempestade de gelo que nunca chegou. Depois, ele deita exausto de costas no chão e fica por um tempo, mas se recupera e pega um pequeno livro debaixo do seu tapete para tentar invocar, a partir das palavras do livro, uma criatura de luz e escuridão misturadas.
Outra vez sua tentativa vira um fracasso e o homem se convence de que a magia realmente não existe e ele foi um bobo por se manter puro. Seja como for, ele vai dormir porque amanhã precisa trabalhar, mas acaba sofrendo um ataque do coração. Ainda vivo, ele toca seu livro de magias e diz que não quer morrer. Na cena seguinte, nos deparamos com uma reflexão desse rapaz sobre a sociedade. Segundo ele, hoje em dia basta uma pesquisa na internet para você descobrir coisas que jamais imaginava, mas não é esse tipo de coisa que desperta suas emoções. Ele não tinha esperanças de progredir na vida, mas uma coisa despertou uma expectativa e só de pensar nisso seu coração já dispara. O problema é que essa coisa era algo desconhecido. Pelo que ele pesquisou, homens que permanecem virgens até os 30 anos se tornam magos e isso guiou sua rotina desde então. Mas quando chegou o momento de desfrutar do resultado do seu sacrifício, o sujeito percebeu que coisas desse tipo simplesmente não são possíveis na vida real. Contudo, já com seu novo corpo de Xion, o garoto ressalta que, apesar disso, você nunca vai saber se não tentar. Com isso em mente, ele realmente tentou. Nesses 3 anos em sua nova vida, ele estudou e tomou iniciativas, dando corda para sua obsessão. Xion não podia desistir e a ideia de não existir magia nesse mundo novo era algo que ele nem queria pensar. Mas quanto mais ele pesquisava, mais ele era forçado a aceitar a realidade novamente. Quando teve coragem de perguntar para seu pai se os feitiços existem, o homem nunca tinha nem ouvido falar sobre. Desde então, Xion perdeu de vista sua razão de viver até que o episódio do lago aconteceu e ele foi tomado por uma estranha energia jamais vista. Isso é algo que deveria ter acontecido, mas até o momento o garoto tentava lançar magias com as mãos, mas assim como sempre foi, ele não conseguia. E essa dúvida mortal angustiava seu coração diariamente porque ele ainda não conseguia afirmar se magia existe ou não, apesar de ter encontrado algo muito próximo disso no dia atual. Enquanto ele refletia sobre isso na cama, Maria entra no quarto dele sem bater. Xion reclama que ela precisa avisar antes, então ela pergunta se ele estava fazendo alguma coisa que não podia ser vista. Xion tinha em mente que diz que vai começar a fazer algo quando tiver uma certa idade, mas deixa isso quieto e pede para a irmã sentar perto dele. Ela só veio avisar que estava na hora do lanche, mas já que o parceiro pediu, ela se aproxima para conversar. Porém, Xion fica olhando de forma esquisita para a garota, que pergunta a razão disso. Sem hesitar, o garoto diz seriamente que ama a irmã e isso confirma o que ele pensava, expressar seus sentimentos libera energia mágica. E ele se pergunta se terá que fazer isso toda vez que quiser ter uma reação mágica, o que seria bem ridículo. Furiosa com o comportamento do irmão, Maria reclama que ele só está usando ela como um brinquedo para conseguir o que quer, mas Xion responde que é verdade tudo o que ele sente. Escutando isso, Mariane derrete seu coração de manteiga e perdoa o irmão na hora, sem pensar 2 vezes, e pergunta o que ele descobriu sobre esse assunto. Xion explica que, pelo que parece, uma energia mágica é liberada do seu corpo quando ele expressa seus sentimentos, mas ele não acredita que essa liberação só se resuma a isso. Por essa razão, ele gostaria de fazer um teste com Maria. Ela pergunta se ele vai dizer que ama ela de novo e diz que precisa preparar seu coração antes, mas ele explica que não é isso, frustrando a coitada. Xion reflete sozinho que, quando confessa seus sentimentos, fica mais consciente deles, como se estivesse abraçando suas emoções. Por isso, imagina que o caminho é usar emoções como a diversão, esperança, empolgação e felicidade. Ao pensar nisso, ele volta a emanar magia de forma mais consciente, embora não ache que simplesmente brilhar seja uma grande coisa. Porém, de toda forma, a verdade é que ele acabou de estabelecer a existência da magia nesse mundo. E isso em si já é um avanço incrível. Com o tempo, ele descobre que esse fenômeno pode ser semelhante ao que a enguia elétrica faz. Elas têm coisas chamadas eletroreceptores que permitem detectar campos elétricos, servindo como órgão especial dentro delas que gera eletricidade e pode caçar presas e defender a enguia de predadores. Nesse mundo, os humanos também têm um órgão que permite sentir e produzir energia mágica e por isso é parecido. Xion colocou o nome da condição para liberar essa energia de estado magicamente carregado. Por conta dessa descoberta, Xion não poderia estar mais feliz e Maria adora ver seu irmão desse jeito.
Pela primeira vez na vida dele, um mês depois de alcançar o estado magicamente carregado, o garoto descobriu algumas coisas. Primeiro, para atingir esse estado, é preciso uma certa quantidade de uma emoção forte e manter esse nível de emoção é muito difícil. A segunda coisa é que tem um limite de vezes que você pode atingir esse estado em um dia só. Depois de liberar toda a sua energia mágica, você fica exausto. Em terceiro, se você liberar quase toda a sua energia mágica, sua capacidade total será um pouco maior da próxima vez. Em quarto, como as bolas de luz, um estado magicamente carregado não pode ser percebido por aqueles sem o potencial para magia, enquanto os que têm podem ver e sentir o calor dessa energia. Ainda assim, depois de ter descoberto isso tudo, o garoto ainda não consegue conjurar uma mísera bola de luz como as que ele viu no lago. Talvez o limite de capacidade mágica que ele tenha seja o bastante só para servir como uma lâmpada ambulante de energia mágica, não podendo fazer nada mais complicado que isso. Se isso for verdade, Xion conclui que produz a mesma quantidade de magia que um peixe, o que não é muito animador. Entretanto, esse esquema pode ser parecido com os pontos de mana de um jogo de RPG, onde ele evolui esse atributo com o tempo de prática. Seja como for, o pequeno mago não pode desistir agora que chegou até ali e descobriu que a magia existe. É seu dever se levantar e se desenvolver. Pelo que ele se lembra, as trutas faziam seus corpos brilharem e então emitiam esferas de luz, e isso lhe dá a ideia de tentar mover a energia mágica para seu braço, mas foi intenso demais para ele manter a fluidez. Correndo após ver a magia se dissipar, ele pensa em invocar um forte sentimento de alegria e depois pensar de forma lógica para se concentrar na mão direita, mas esses dois processos são bem diferentes e entram em conflito, o que pode dificultar bastante a realização. No entanto, Xion percebe que inverteu a ordem e pensa logicamente que ficaria muito feliz se sua mão direita recebesse energia mágica. Ao manter isso focado em sua mente, a mão direita dele emite uma luz que deixa o garoto feliz a tal ponto de meter um soco na parede, achando que estava super forte, mas ao contrário do que ele pensava, não foi a parede que quebrou e sim sua própria mão, o que o devolve à realidade mais uma vez. Porém, o que importa é que ele conseguiu progredir. Depois disso, ele nomeou essa descoberta de mover a energia mágica em estado carregado como agrupamento mágico, e a magia desse estado passou a ser chamada de magia reunida. Empolgado com seu avanço, o garoto pretende continuar praticando um agrupamento mágico até esgotar. Depois disso, ele se apresenta para treinamento com seu pai ao lado de Maria e Rose, mas o cara está exausto e ansioso. Segundo o pai, ele resolveu incluir Xion e Rose no treinamento com a espada a partir de agora, mas pede para todo mundo evitar brincadeiras, porque até espadas de madeira podem matar pessoas. Xion levanta a mão e diz que não pretende lutar com ninguém, então nem faz sentido ele treinar com essa coisa, mas o pai ensina que não é só contra pessoas que se levantam uma espada, mas também contra os monstros que podem ser vistos nas redondezas. Rose comenta que pediu para aprender a usar a espada e se proteger, e Maria pede para o irmão se esforçar, o que ele acaba concordando, embora preferisse 1000 vezes estar praticando magia. Logo no início do treino, Xion mostra a aptidão de um pato para a prática de esgrima, enquanto Rose parece ter um grande potencial, tanto que o pai de Xion acredita que ela poderá se tornar uma espadachim um dia se continuar treinando. Por último, o homem convida Maria para um duelo para avaliar o desenvolvimento dela. Dito isso, a garota se posiciona cheia de confiança com a sua espada de madeira, de forma a deixar seu irmão apreensivo para o que está prestes a acontecer. Logo, a garota avança rapidamente contra o adulto e surpreende tanto Xion quanto Rose com sua velocidade impressionante. Ela finge que vai dar um golpe frontal e faz seu pai posicionar a espada para o bloqueio, mas dá a volta para atacar por baixo e pegar o adversário desprevenido. No entanto, o homem salta e escapa do golpe para depois colocar sua espada na cabeça da garota e dar um fim à luta simulada. Ele ensina que os movimentos da filha são muito amplos, mas que foi muito inteligente da parte dela fingir um ataque para pegar o oponente desprotegido. Com esse elogio, Maria fica feliz da vida, e o homem completa que ela será extremamente habilidosa daqui a alguns anos. Isso faz a criança ganhar o dia. Enfim, depois da chatice do treino de esgrima, Xion volta ao que realmente interessa, a magia. Após aprender a acumular luz na mão direita, ele tenta expelir essa energia para fora do corpo, mas tem dificuldades.
Ainda assim, no início, ele só conseguia manter um estado magicamente carregado algumas vezes por dia, mas agora consegue fazer isso umas 20 vezes. No entanto, em comparação com quando começou, a taxa de crescimento não aumentou mais. Por isso, o pequeno mago pensa em reformular tudo o que está tentando. Nessa hora, seu pai abre a porta do quarto após bater e pergunta se o filho está ocupado agora, porque ele estava pensando em ir para Story e gostaria que o garoto fosse junto. Xion fica empolgado com a oportunidade e nos explica que Story é uma cidade na região de Eren, área onde ele mora. Sendo assim, o homem inicia a viagem e chega até o destino na companhia da mulher e dos 2 filhos. Ao chegar, ele anuncia que primeiro é necessário concluir as compras, depois passar no ferreiro e voltar para casa. Ele exige que Xion e Maria fiquem bem próximos para não se perderem, e Xion fica frustrado ao perceber que não teria tempo para procurar qualquer pista sobre algo relacionado à magia na cidade. De todo jeito, como ainda é criança, não pode sair andando por aí sozinho, mas quando tiver idade, ele promete voltar para Story e fazer o que deseja. Mais tarde, quando os pais estão dentro de uma loja, Maria solta uma risada e Xion pergunta a razão, mas ela desconversa e diz que só está agindo como sempre. Enfim, depois que os pais terminam as compras, é hora de ir ao ferreiro. Assim, quando o homem chega na loja, o ferreiro recebe Gawain, esse cliente de longa data, e imagina que ele tenha vindo receber a encomenda da espada para a filha mais velha. Ao escutar isso, Maria congela. Então, o ferreiro se apresenta como Glast e entrega na mão dela uma espada adequada ao seu tamanho e peso, com uma decoração especial na bainha. Enquanto desembainha a lâmina, os olhos de Maria brilhavam intensamente e ela não escondia o sorriso estampado no rosto de tanta alegria. Na volta para casa, ela comenta na carruagem que está se sentindo mal porque Xion não ganhou nada, porém o próprio garoto lembra que é aniversário dela e que ele é novo e não deseja particularmente uma espada. No meio disso, o garoto vê uma loja que atrai sua atenção e pergunta para o pai o que ela vende, mas Gawain não quer que o filho conheça aquela loja. Dito isso, Xion pede desculpas para o homem enquanto guarda na memória que a placa da loja dizia vendedor de fadas. Pessoal, vou estar trazendo novos animes por aqui. Esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o Valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes como Solo Leveling que não posso deixar visível para todos. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.